a gravação. Acredito que está gravando, espero que sim. Quase que eu esqueci disso. Bom, mas vamos lá. A nossa aula está dividida em 5 pontos principais. Importância do estudo da célula, histórico da citologia, classificação, componentes da célula e núcleo celular. E no final a gente vai fazer um exercício para praticar, que é importante. Então, vamos lá. Minha proposta para a aula de hoje é que a gente saia daqui compreendendo morfologia, desenvolvimento, função e os componentes das células. E que a gente saia daqui também entendendo a importância da célula e que a gente consiga diferenciar os tipos a partir das estruturas que a gente observa na célula e nas células que a gente vai estudar. Então, hoje a gente vai falar basicamente de organelas e suas funções, e de algumas funções básicas da célula. Primeiro, importância do estudo da célula. A biologia ela é um campo de estudo muito amplo, então tem diversas áreas que podem ser estudadas na biologia. E por se tratar de um campo muito amplo de estudo, ela é dividida para facilitar não só o estudo, mas também organizar o conhecimento. E aí, quando a gente fala de organismo, normalmente a biologia usa uma divisão em camadas, digamos assim. Então, a gente fala que célula, um conjunto de células forma um tecido do nosso corpo. Um conjunto de tecidos forma um órgão, por exemplo, pulmão, nosso pulmão. Um conjunto de órgãos forma um sistema. Então, sistema nervoso, sistema circulatório, sistema respiratório, e um conjunto de sistemas forma um organismo. Nós, por exemplo. Então, quando a gente volta lá no comecinho, o que tem lá? A célula. Por isso que, segundo a teoria celular de 1830, a célula é uma unidade básica morfológica e funcional dos seres vivos. Então, ela é essencial. Por isso que é tão importante a gente estudar a célula, devido a essa sua característica de ser tão básica. Então, com exceção dos vírus, todos os organismos vivos apresentam células em sua composição. E a gente pode fazer um parênteses importante sobre, mas os vírus são seres vivos? Bom, não sou eu que vou dar essa resposta para vocês, até porque essa resposta ainda não existe. Não existe um consentimento entre as pessoas, entre os cientistas, se os vírus são ou não são seres vivos. Mas o que eu posso apresentar para vocês são os argumentos para dizer se eles são ou não são seres vivos. Então, por que não seriam considerados seres vivos? Primeiro, só são capazes de se reproduzir estando no interior de outra célula. Então, quando a gente fala de célula, a gente fala de um maquinário que depende de diversas pecinhas para funcionar bem. E o vírus, ele precisa se hospedar em uma outra célula para utilizar esse maquinário dessa outra célula. Peraí que eu acho que tem alguém pedindo para participar. Acho que já entrou, né? Deixa eu ver. Não. Ih, gente, e agora como é que eu faço? Tá, eu tenho que fechar aqui para ver quem é. Aqui. Pronto. Perdoe minha inexperiência, gente. Mas vamos continuar. Então, a gente tem os argumentos para dizer que não são seres vivos, os argumentos para dizer que são seres vivos. E o outro argumento para dizer que não são seres vivos é o tema da nossa aula, células, e os vírus não possuem células. E quais são os argumentos para dizer que são considerados seres vivos? Primeiro, presença de material genético, seja ele RNA ou DNA, e a capacidade de evoluir. Isso é muito importante porque, para quem já estava aqui, quando eu dei a aula de teorias evolucionistas, a gente tem que lembrar daqueles conceitos da seleção natural, da mutação. Então, um organismo, ele está frequentemente sofrendo com modificações, principalmente modificações que fazem com que, se essa modificação representar uma vantagem para esse indivíduo, essa modificação vai ser mantida. Então, não sei se vocês estão acompanhando as notícias relacionadas ao coronavírus, mas frequentemente a gente ouve, linhagens, então encontraram tantas linhagens.
Então, o vírus ele tem essa capacidade de evoluir. E isso é muito importante, é um argumento muito forte para dizer que são seres vivos. Mas a gente não pode dar um parecer assim correto ou o que a gente acha que é, porque não existe um consenso sobre isso. E provavelmente essa discussão ainda vai levar muito tempo. E aí o histórico da citologia, que eu vou passar brevemente para vocês, porque assim, a célula, ela sempre teve por aí. Mas o estudo da célula, ele começa basicamente quando a gente tem a invenção do microscópio, porque é uma estrutura que a gente não consegue observar a olho nu, então, quando a gente tem a criação do microscópio, a gente tem também o início do estudo da citologia realmente. Então, um dos nomes mais importantes nesse estudo, Robert Hooke, ele foi o primeiro a usar o termo célula quando ele observou uma cortiça, que é aquele material que faz a rolha do vinho. Esse mesmo material, ele observou e notou uma espécie de favos, de alvéolos vazios, e ele foi o primeiro a usar esse termo célula. Depois, em 1838, um botânico alemão, que é o fundador da teoria celular, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é muito importante, conseguiu comprovar a existência das células em plantas. E um ano mais tarde, o pai da histologia moderna conseguiu mostrar que os seres humanos também possuíam células. E aí a gente pode dividir essas células em dois tipos. Primeiro, células procarióticas. Em segundo, células eucarióticas. Primeiro, as células procarióticas são aquelas que não possuem um núcleo delimitado, não possuem organelas membranosas, não possuem o citoesqueleto, que a gente vai falar mais para frente. Então, elas são células bem rudimentares, bem simples, e são representadas pela galera do reino Monera. E a galera do reino Monera é nada mais, nada menos que as bactérias. As células eucarióticas são aquelas células mais complexas e que compõem a maior parte dos organismos vivos da Terra. Então, possuem núcleo, possuem membrana, possuem essas organelas membranosas, ribossomos, mitocôndrias, então a gente consegue perceber uma complexidade bem maior quando a gente fala de células eucarióticas. Aqui nessa imagem a gente consegue observar bem a diferença, principalmente quando a gente fala desse material genético. Se a gente observar aqui na célula procariótica, a gente vê esse material genético disperso no citoplasma. Já quando a gente fala da célula eucariótica, a gente percebe aqui o núcleo. Então, a gente tem um material genético mais organizado aqui nessa região. E aqui a gente tem, uma bactéria, uma célula procariótica. E aí vem a teoria endossimbiótica, ou teoria endossimbiótica, ou teoria da endossimbiose. São vários termos, mas para a mesma coisa. Só um minuto. Então, essa teoria é muito, muito, muito importante. Essa teoria foi proposta por uma bióloga em 1981, e é uma teoria em que ela tenta explicar o surgimento dessa célula eucariótica, que é essa célula mais complexa. E também de onde vieram as mitocôndrias e os cloroplastos, que são duas células que a gente vai falar mais para frente. Então, segundo essa teoria, as mitocôndrias e os cloroplastos eram, na verdade, organismos livres no passado, e que esses organismos eles passaram a viver no interior de outras células. Então, vamos entender melhor aqui nesse esqueminha. Então, a gente tem essa célula aqui, e a gente tem que pensar num planeta milhões de anos atrás. Então, a gente tem essa célula ancestral procarionte, lembra? Procarionte é aquela célula mais simples, mais rudimentar, mais básica. E aí, o primeiro processo que acontece nessa célula ancestral procarionte são as invaginações da membrana plasmática. O que são essas invaginações? São basicamente dobraduras da membrana plasmática que formam dentro da célula uma espécie de bolsão. E aí acredita-se que isso aconteceu nessa célula procarionte ancestral e que essas invaginações formaram um núcleo. Lembra quando a gente falou da diferença? Principalmente que a célula procariótica tem um material genético disperso no citoplasma e a célula eucariótica tem esse material genético organizado no núcleo.
Então, aqui a gente vê, essa teoria tenta explicar também o surgimento desse núcleo, o consequente surgimento dessa célula eucariótica em formação, e posteriormente da célula eucariótica em si. Então, essas invaginações da membrana plasmática acabaram por aprisionar o material genético, e aí formaram o envoltório nuclear. Mas esse processo continua, aqui a gente já tem uma célula eucariótica em formação, e essa era uma célula heterotrófica. O que é uma célula heterotrófica? Ela não produz o próprio alimento, então ela vai, em busca de alimento. Diferente da célula autotrófica, que é aquela que produz o próprio alimento através da fotossíntese. Mas a gente vai falar mais para frente. Essa, no caso, era uma célula heterotrófica e ela tinha que buscar por alimento e essa célula, acredita-se que essa célula englobou, o que é englobar? É basicamente esse processo da invaginação, só que ela englobou um ser procarionte de vida livre. E o que é um ser procarionte de vida livre? Lembra que a gente conversou sobre quem representa as células procarióticas? São as bactérias. Então, acredita-se que essa célula eucariótica em formação englobou uma bactéria para se alimentar. Mas, por algum motivo, e aí é muito difícil a gente falar de causa-consequência quando a gente está falando de uma situação há milhões de anos atrás, por algum motivo, essa bactériazinha aqui, que foi englobada, não foi digerida. E aí, acredita-se que essa bactériazinha é a precursora da mitocôndria. O mesmo vale para o cloroplasto. Acredita-se que o cloroplasto era uma bactériazinha, vida livre, e que foi englobada por essa célula eucariótica em formação. E aí, o que aconteceu? Lembra que a gente falou na nossa aula de evolução sobre o que representa vantagem para o indivíduo? Tanto esse precursor, esse ancestral da mitocôndria, quanto esse ancestral do cloroplasto, passaram a viver nessa célula eucariótica em formação, passaram a viver uma relação de simbiose. Ou seja, nessa relação, tanto a mitocôndria, quanto o cloroplasto, quanto a célula eucariótica em formação, viviam uma relação de vantagem, ambas ganhavam com essa relação. Por quê? Porque a célula eucariótica em formação, ela fornecia proteção para essas bactérias. E essas bactérias ofereciam o que de volta para a célula eucariótica em formação? Um aporte energético. E o que é um aporte energético? Esse aporte energético advém porque a gente vai falar mais para frente, mas tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto são células responsáveis por energia. São células, não, são organelas responsáveis pela energia dentro da célula. Então, elas forneciam esse aporte energético para essa célula eucariótica em formação. Então, passaram a viver numa relação de simbiose. Por isso que a gente tem o nome da teoria como teoria da endossimbiose, ou endossimbiótica, justamente por essa relação em que ambas estavam ganhando. Espero que tenha ficado claro, porque isso é muito importante, e a gente vai falar um pouquinho mais dessa teoria quando a gente falar sobre mitocôndria e sobre o cloroplasto. As células eucarióticas, que são aquelas mais complexas, a gente consegue dividir elas em dois tipos de células. Primeiro, a célula vegetal. Ela tem uma forma um pouco mais fixa, ela possui cloroplasto, que a gente acabou de falar, presença de vacúolo e parede celular, que é uma estrutura exclusiva das células vegetais e que fornece resistência, proteção. E a célula animal, que tem as suas três partes básicas, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, e possui diversas organelas e material genético na forma de cromossomo. Então, quando a gente observa aqui as diferenças, a gente nota principalmente o cloroplasto, apenas nessa célula vegetal, a célula animal não tem esse cloroplasto, e a parede celular, que é essa estrutura de celulose exclusiva das células vegetais.
E agora a gente vai começar a falar dos componentes da célula. É aqui que eu vou gastar a maior parte do tempo da nossa aula, porque a célula tem muitos componentes. Como eu já falei para vocês, quando a gente pensa em célula, a gente tem que pensar em um maquinário que depende de várias pecinhas para estar funcionando bem. Essas pecinhas dependem uma da outra, é quase como um sistema. E aí, sempre que eu for falar de um componente, ele vai estar circulado na imagem aqui do lado para que vocês consigam observar esse componente na imagem e ter mais um pouquinho de noção de onde normalmente ele se localiza e como é essa aparência da célula. Então, primeiro, o citoplasma. O citoplasma é basicamente um fluido viscoso onde todas as organelas estão lá, tranquilonas, nadando. Então, é um fluido de uma consistência gelatinosa, digamos assim, composto por água, sais minerais, proteínas e açúcares. E nele estão imersas as diversas organelas celulares. Então, aqui, ó, a gente pode observar o citoplasma e nele imersas as diversas organelas que a nossa célula possui. A gente divide esse citoplasma em duas partes, citosol e citoesqueleto. O citosol é basicamente essa parte realmente fluida, onde as organelas estão mergulhadas, e o citoesqueleto, eu não sei se vocês chegaram a ver isso aqui no Facebook, acho que foi ano passado que o pessoal começou a compartilhar isso aqui com uma musiquinha de forró, olha só. Porque essa coisinha bonitinha aqui parecia que estava dançando. Mas, na verdade, o que é essa coisinha bonitinha? Isso nada mais é do que o citoesqueleto da célula. E quando a gente fala em esqueleto, a gente pode fazer meio que uma comparação com o nosso esqueleto. Qual é a função do nosso esqueleto, principalmente? Então, a gente tem movimento, forma, e aí, forma por quê? Porque se a gente tirar o nosso esqueleto, a gente vai simplesmente desmontar. E movimento, eu digo no sentido de transporte. Então, esse citoesqueleto, ele corresponde a uma estrutura composta por microtúbulos e microfilamentos, nos quais as proteínas caminham, mas não é exatamente caminham, elas deslizam, levando uma organela, por exemplo. Então, quando a gente fala de célula, a gente não fala de uma coisa lá paradona, super fixa. Tem movimento dentro da célula, tem movimento de organelas, e o citoesqueleto tem essa importante função. Então, essa coisinha bonitinha que as pessoas colocaram dançando forró no Facebook, nada mais é do que uma movimentação dentro da célula através do microtúbulo. Eu espero que vocês estejam vendo mexer também, porque eu estou vendo, então acho que vocês também veem essa movimentação. Estrutura importantíssima, queridinha do Enem, cai com frequência membrana plasmática, ou membrana celular. Então, aqui a gente consegue observar nesse azul mais clarinho, é a membrana. E a membrana nada mais é do que um envoltório flexível que delimita a célula, então separa o meio intra do meio extracelular. E permite também que a célula troque substâncias com o meio. E aí, quando a gente fala de troca de substâncias, a gente fala sobre uma célula que ela não é permeável. A célula, ela é nojenta. Ela tem aquela frescura, não é tudo que entra, não é tudo que sai, não é bagunça. Então, a gente não pode falar de uma membrana permeável. A gente sempre fala de uma membrana semipermeável, porque a célula tem uma espécie de escolha do que entra e do que sai, graças a uma estrutura complexa dessa membrana celular. Então, se a gente der um zoom nessa membrana, o que a gente vai ver? Bom, durante muito tempo, né, os cientistas tentaram representar de uma maneira fidedigna essa membrana, e atualmente o modelo que a gente tem como mais aceito, aliás, muito aceito, esse modelo é realmente muito aceito, é o modelo do mosaico fluido. Então, aqui a gente tem esse desenho, e aqui a gente consegue observar algumas estruturas que fazem parte da membrana. Primeiro, aqui a gente consegue observar os filamentos do citoesqueleto. Eu acho que vocês veem meu mouse também, né? Os filamentos do citoesqueleto. Lembra que a gente acabou de falar do citoesqueleto?
A gente consegue ver proteínas, e dos 3 tipos diferentes que eu vou explicar para vocês. Conseguimos ver carboidratos, conseguimos ver glicoproteínas e, principalmente, a queridinha do Enem, a bicamada fosfolipídica, que é essa estrutura aqui. Então, vamos dar um zoom maior justamente nessa bicamada. Então, a bicamada fosfolipídica, que cai com frequência, não só no Enem, mas nos outros vestibulares também. Por que bicamada? Porque aqui a gente considera uma camada e aqui a gente considera outra camada. A gente tem aqui o meio extracelular e o meio intracelular. E essa bicamada, cada um dos fosfolipídios, isso aqui é um fosfolipídio, a gente divide ele em 2 partes, cabeça e cauda. Então, vamos lá. Essa parte da cabeça, que a gente chama de cabeça, é uma porção polar, ou seja, uma porção hidrofílica, que tem afinidade pela água. Então, porção polar, hidrofílica, é a mesma coisa, e que tem afinidade pela água. E ficam sempre voltadas para o meio extra e para o meio intracelular. Aqui no meio, a gente tem o que a gente chama de cauda, que é uma porção apolar, é uma porção hidrofóbica, ou seja, não tem afinidade com a água. E essa estrutura fica voltada, o que a gente chama de cauda com cauda, fica voltada para o interior dessa membrana plasmática. E a junção, né, a presença dessas 2 camadas é o que a gente chama de bicamada fosfolipídica. Outro componente dessa membrana plasmática são os glicolipídios e as glicoproteínas. E aí a gente fala de uma estrutura muito importante, a gente consegue observar aqui nessa estrutura em Y, porque assim como a gente tem a nossa impressão digital para nos reconhecer, né, e a célula, ela tem essas glicoproteínas e glicolipídios. Porque dependendo da quantidade, da posição e da composição, vai funcionar como uma impressão digital dessa célula. Então, é muito importante para que haja o reconhecimento célula-célula. Essas estruturas são extremamente importantes. E aí a gente tem as proteínas, que a gente divide em 3, as 3 que são cobradas normalmente nos vestibulares. Deixa eu ver só quanto tempo a gente tem aqui de aula, beleza? A gente divide em 3 principais, que caem bastante no vestibular. Primeira, são as integrais, que a gente observa aqui. Então, é uma proteína que aparece de ponta a ponta. Então, ela atravessa essa bicamada fosfolipídica que a gente conversou. As proteínas periféricas, elas aparecem apenas em um dos lados. Então, ou voltadas para a parte extracelular ou voltadas para a parte intracelular. E a gente tem também as proteínas de canal, que são aquelas proteínas, lembra que a gente conversou que a célula é nojenta e que ela vai decidir o que entra e o que sai. E entre essas coisas que ela pode escolher, a gente tem oxigênio, aminoácidos, glicose. E quando ocorre o transporte de dentro para fora, de fora para dentro, a gente vai ter esse transporte realizado, passando aqui dentro dessa proteína de canal. Então, por ser uma aula que já está muito densa, hoje eu não vou conseguir falar com vocês sobre processos de transporte, mas eu volto para falar sobre esse assunto, que também é muito importante. Hoje a gente vai mais apresentar os componentes. E aí a gente chega, a partir daqui a gente vai falar de 3 componentes, né? Então, retículo endoplasmático e mais 2, são 3 componentes que são muito interdependentes. Então, tudo na célula há uma interdependência entre todas as organelas. Mas quando a gente fala desses 3 em especial, é uma interdependência ainda mais forte. Então, vocês podem observar aqui o retículo endoplasmático. Então, olha só como ele aparece próximo do núcleo da célula. E aqui, nessa imagem, ele não identificou, mas a gente sabe que esse aqui é o retículo endoplasmático rugoso. E são estruturas membranosas,
e que formam uma complexa rede de canais. Sempre que eu falar em estrutura membranosa ou organela membranosa, a gente precisa lembrar do que a gente conversou lá no começo, de células procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas, elas não possuem essas organelas membranosas. Já nas células eucarióticas, essas organelas membranosas estão presentes. Então, sempre que eu falar de estrutura membranosa, eu estou falando de células eucarióticas. Então, vamos observar aqui na imagem, aqui não apareceu, né? Como se essa imagem tivesse cortada. Então, aqui a gente tem o núcleo. Aqui a gente tem o retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque a gente consegue perceber associado à membrana uma enorme quantidade de ribossomos. E o retículo endoplasmático liso, que é esse aqui que me lembra um coral, e a gente consegue observar mais essa estrutura de vesículas. Então, vamos falar primeiro do liso, depois a gente fala do rugoso ou granular. O retículo endoplasmático liso, diferente do retículo endoplasmático rugoso, o REL, que é a abreviação, retículo endoplasmático liso, não possui ribossomos associados à membrana. Ou seja, não tem como produto proteína, porque a gente vai ver que esses ribossomos eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Como no retículo endoplasmático nós não temos esses ribossomos associados à membrana, então eles não têm como produto a síntese de proteínas. Aqui são produzidos fosfolipídios, gorduras, esteroides, e a gente pode mais generalizar como lipídios realmente. E aí, quando a gente fala do retículo endoplasmático liso, a gente fala de três funções principais. Transporte do quê? Desses lipídios que o próprio retículo endoplasmático produz, mas também de algumas outras coisinhas que eu vou falar mais para frente. A gente fala da síntese de lipídios e, em terceiro, do metabolismo. Metabolismo do quê? De substâncias que, para nossas células, são substâncias tóxicas. O que significa isso? Quando a gente fala de substâncias para a célula que são substâncias tóxicas, a gente fala de álcool e medicamentos. Então, tanto que se a gente... existem estudos que comprovam, né, isso já é comprovado, que pessoas que têm um alto consumo de álcool e medicamentos, elas têm um aumento nessa estrutura, porque a função dessa estrutura de fazer esse metabolismo, de fazer essa degradação, ou que a gente pode chamar até mesmo de desintoxicação, é do retículo endoplasmático liso. Então, em pessoas que têm um alto consumo de álcool e de medicamentos, a gente observa um retículo endoplasmático liso maior. Isso é muito interessante. E aí a gente divide também em retículo endoplasmático rugoso, ou que a gente chama de HER. O retículo endoplasmático rugoso, estrutura membranosa, células eucarióticas, está localizado no citoplasma, mas especialmente muito próximo ao núcleo. Então, se a gente observar aqui nessa imagem, o retículo endoplasmático rugoso ele é quase como uma continuação do núcleo da célula. E a gente observa essas bolinhas aqui do desenho, que são nada mais, nada menos do que ribossomos associados à membrana desse retículo endoplasmático rugoso, ou o HER. Então, ele possui os ribossomos aderidos à membrana, o que faz a sua função. Então, quais são as funções do retículo endoplasmático rugoso? Principalmente a síntese de proteínas, e com a palavra síntese, muita gente pode acabar se confundindo. Síntese não é consumo, é produção. Então, esses ribossomos atuam nessa síntese de proteínas. E que proteínas? No retículo endoplasmático, a gente tem síntese de proteínas, principalmente proteínas para exportação. O que são proteínas para exportação? São hormônios, enzimas e os nossos anticorpos, que estão ligados os ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. Eles fazem a síntese de proteínas, e dessas principalmente proteínas de exportação. E a outra função desse retículo endoplasmático é o transporte. Então, lembra que a gente falou que o retículo endoplasmático liso também fazia transporte? Então, transporte do quê? Além dos lipídios produzidos no retículo endoplasmático liso,
também transporta essas proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, essas proteínas de exportação. O retículo endoplasmático rugoso também tem essa função de transporte. E aqui a gente consegue ver, eu gosto de colocar essa imagem para a gente não se prender a essa ideia de célula e saber que, na verdade, as coisas, na realidade, são assim. Então, aqui eles colocaram como smooth, que é macio em inglês, mas é o retículo endoplasmático liso. E aqui o retículo endoplasmático rugoso. Nele a gente consegue perceber o quê? Os ribossomos. Vocês conseguem perceber essas bolinhas? Que são os ribossomos. E aqui a gente consegue perceber essa estrutura de vesículas, que é o retículo endoplasmático liso. E aqui a gente tem uma mitocôndria. Então, é legal a gente observar essa estrutura e perceber que a função da organela é cabível com a aparência que ela tem. Porque se a gente olhar aqui, não parece difícil que algo seja transportado nessa estrutura, assim como não parece difícil que algo seja transportado no retículo endoplasmático liso. Então, sempre que a gente fala da função, ela parece cabível quando a gente olha tanto o retículo endoplasmático rugoso quanto o liso. Componentes da célula, continuando, lembra que eu falei para vocês que seriam 3 componentes super interdependentes entre eles? Então, a gente falou em primeiro do retículo endoplasmático e segundo do complexo de Golgi, que é essa segunda estrutura super, hiper, interdependente, faz parte desse trio interdependente. E o complexo de Golgi é nada mais, nada menos do que um conjunto de bolsas achatadas e associadas. Então, trata-se desse conjunto de bolsas achatadas e de algumas vesículas que a gente observa aqui. Então, quando a gente fala do complexo de Golgi, que a gente consegue observar aqui nessa imagem do lado também, e até nessa imagem a gente consegue observar essa interdependência, por quê? Olha a proximidade dessas estruturas. São estruturas que estão sempre próximas. E aí, quando a gente fala do complexo de Golgi, a gente fala de 3 funções principais: armazenar, empacotar e secretar. Armazenar, empacotar e secretar o quê? O que é produzido tanto pelo retículo endoplasmático rugoso, proteínas de exportação, quanto pelo retículo endoplasmático liso, os lipídios. Então, a gente observa essa relação de interdependência justamente porque o complexo de Golgi armazena, empacota em vesículas, nessas vesículas que a gente observa aqui, e secreta essas substâncias que são produzidas no retículo endoplasmático, seja ele o liso ou o rugoso. E aí, lembra que a gente falou, olha só, dessa bolsas achatadas associadas a um conjunto de vesículas secretoras. E aí a gente vai para o nosso terceiro componente desse trio de interdependência, que são os lisossomos. Os lisossomos não são nada mais, nada menos do que essas estruturas, essas vesículas, que basicamente a gente pode dizer que brotam do complexo de Golgi. Então, elas são essas vesículas que se desprendem do complexo de Golgi. Então, quando a gente observa aqui, aqui na imagem aparece como vesícula secretora, mas é nada mais, nada menos do que o lisossomo. Então, essas vesículas se desprendem do complexo de Golgi e elas possuem enzimas digestivas lisossomais, enzimas digestivas. Então, ou seja, responsável pelo quê? Digestão. Quando a gente observa aqui nessa imagem, a gente consegue ver bem. Retículo endoplasmático rugoso, pela presença dos ribossomos, retículo endoplasmático liso, essa estrutura meio vesicular, digamos assim. Aqui a gente vê uma vesícula de transporte que se encontra com o complexo de Golgi. E aí esse complexo de Golgi vai armazenar, empacotar e secretar. E aqui a gente vê esses lisossomos ou lisossomas brotando do complexo de Golgi, se desprendendo do complexo de Golgi. E o que exatamente esse lisossomo faz? Então, o lisossomo ele é responsável por 2 processos de digestão diferentes. Primeiro, a heterofagia. O que é a heterofagia? É a digestão
quando a partícula vem do meio extracelular. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo de uma partícula alimentar que é fagocitada. O que é essa fagocitose? Lembra quando eu falei para vocês sobre as invaginações da membrana? A fagocitose é basicamente isso, só que a gente tem esse dobramento da membrana ao redor de uma partícula alimentar. E aí essa partícula alimentar vai para dentro da célula, já envolta nessa bolsinha de membrana. Então aqui a gente consegue observar muito bem essa bolsinha aqui, com uma partícula alimentar, e o lisossomo. Quando se encontram, isso forma o vacúolo digestivo. E aí o lisossomo vai usar as suas enzimas digestivas para digerir essa partícula alimentar que veio do meio extracelular. Então, formando esse vacúolo digestivo, lembrem dessa estrutura, porque a gente vai falar dela de novo, a gente tem esse processo de digestão. E o outro tipo de digestão do lisossomo é a autofagia. O que é autofagia? Quando a gente vê essa palavra auto, a gente pensa, né, em si mesmo. E é basicamente isso. O lisossomo ele é responsável por, como eu posso dizer, digerir organelas que já não cumprem a sua função. Porque assim como a célula envelhece, morre, acontece com as organelas também. Elas ficam velhas e inoperantes. E quando elas ficam inoperantes, não há nenhuma vantagem para a célula em ficar lotada de organelas que estão inoperantes, que não dão retorno para a célula. Então, o lisossomo ele é responsável por digerir, por exemplo, uma mitocôndria que está velha e inoperante, porque ela não dá mais retorno para essa célula. Então, aqui a gente pode ver na imagem também um lisossomo que se desprende do complexo de Golgi, se encontra com um componente celular que já está velho e inoperante, e esse componente celular vai ser digerido pelo lisossomo graças às suas enzimas digestivas lisossomais. Aqui, então a gente falou desse trio de interdependência, e aqui a gente consegue observar bem essa relação. Então, a gente tem retículo endoplasmático rugoso, essa estrutura que a gente observa aqui, repleta de ribossomos. A gente tem o retículo endoplasmático liso, essa estrutura mais vesicular. Então, retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteínas para exportação, anticorpos, hormônios e enzimas. Retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios, e ambos transporte. Então, aqui a gente tem uma vesícula de transporte que basicamente brota do retículo endoplasmático, e quando essa vesícula se encontra com o complexo de Golgi, aqui ela vai ser armazenada, empacotada e secretada. Então, essas substâncias, né, essas moléculas, elas vão dar uma caminhadinha aqui por dentro do complexo de Golgi, até que elas cheguem nessa porção, onde a gente vai ter a formação dos nossos queridíssimos lisossomos, e aqui vai ser feito o processo de secretar, o processo de secreção, né, dessas substâncias, principalmente das proteínas de exportação que eu falei para vocês. Componentes da célula, meu querido peroxissomo, eu acho ele bem legal. Então, primeiro vamos observar ele aqui. A gente tem aqui, lembra o complexo de Golgi, que a gente acabou de falar, e o peroxissomo, então a gente consegue observar que é uma estrutura relativamente grande. E os peroxissomos são organelas membranosas, e aí, organelas membranosas, células eucarióticas, que têm esse formato arredondado, e a função desse peroxissomo é principalmente degradar utilizando as suas enzimas oxidativas. Lembra que a gente estava falando de enzimas digestivas? Aqui a gente está falando de enzimas oxidativas. Então, é um processo muito importante, e aí a gente tem mais de 50 enzimas oxidativas, e é curioso quando a gente fala de enzimas, e uma delas que a gente vai falar aqui é a catalase. É curioso a gente prestar atenção nessa nomeação. É importante que a gente preste atenção nessa nomeação, nessa nomenclatura com final ase. Então, assim como a gente fala da catalase, quem digere o amido é a enzima amilase.
Ou a gente vê frequentemente na televisão comercial daquelas pastilhas para quem é intolerante à lactose, porque essas pastilhas possuem a enzima catalase. Catalase é a enzima que digere a lactose, catalase não, a lactase, perdão, estou confusa. Então, essas pastilhas que possuem lactase, que é a enzima que é responsável pela degradação da lactose, que é o açúcar do leite. Então, a gente percebe nessa nomenclatura esse final ase para as enzimas. E aí, qual é realmente a função do peroxissomo? Primeiro, ele recebe esse nome por quê? Recebe esse nome pelo seu processo oxidativo mais famoso, digamos assim, que é o processo de degradação do peróxido de hidrogênio, esse H2O2. Então, o que acontece? Durante a degradação de gorduras, aminoácidos, há a formação desse peróxido de hidrogênio como um subproduto. Então, que os químicos não me ouçam, mas a gente pode dizer quase como uma consequência. Só que o problema é que esse peróxido de hidrogênio, ele é muito prejudicial para a célula, ele é muito tóxico. Então, ele precisa ser degradado rapidamente. E quem faz isso é o peroxissomo, através dessa enzima oxidativa que ele possui, que é a enzima catalase. Então, o que essa enzima faz? Ela é capaz de degradar esse peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. E aí, eu já vi, uma questão assim, e é importante a gente saber que, com certeza, eu acredito que todos vocês já tenham tido contato, né, já tenham visto esse peróxido de hidrogênio, porque é a água oxigenada. Então, não sei se vocês já fizeram isso, mas muitas vezes, quando as pessoas têm um ferimento, elas têm costume de limpar esse ferimento com água oxigenada. E aí forma uma borbulha, uma espuma. E o que é essa espuma? É justamente a degradação dessa água oxigenada pela enzima catalase que libera o quê? Oxigênio. Então, essa espuma que forma é nada mais, nada menos do que essa liberação exacerbada de oxigênio, porque o oxigênio é um dos produtos da quebra do peróxido de hidrogênio da água oxigenada. Então, já vi essa questão cair em vestibulares, não sei se foi em vestibulares, mas eu vi essa questão. E uma curiosidade, momento curiosidade, porque os biólogos são curiosos, quando a gente fala de tétano, então, o que é o tétano? É uma bactéria anaeróbica, então ela não se dá bem com a presença de oxigênio. Uma bactéria anaeróbica que está lá vivendo em um ambiente que está ali com ferrugem. E aí, suponhamos que, espero profundamente, do fundo do meu coração, que não aconteça com nenhum de vocês, mas que alguém pise em um prego enferrujado. Recomenda-se que a limpeza desse ferimento seja feita com peróxido de hidrogênio com água oxigenada. Por quê? Porque justamente um dos produtos da quebra desse peróxido é o oxigênio. E como a gente está falando de uma bactéria anaeróbica que não se dá bem com oxigênio, essa liberação exacerbada de oxigênio pode ser um fator importante para eliminar essa bactéria do tétano. Interessante, né, galera? Eu espero que vocês tenham achado interessantes, porque se vocês não acharam, vocês não estão sentindo emoção. Outra estrutura que a gente vai falar é o vacúolo, que é uma estrutura celular membranosa, célula eucariótica, e dividida em 3 tipos. Aqui a gente pode observar o vacúolo e ver que é uma estrutura relativamente grande, que ocupa bastante espaço. E o vacúolo está relacionado com a presença de água dentro da célula, mas eu não vou conseguir falar desse processo hoje, mas eu prometo que volto para falar mais a fundo para vocês. A gente tem o vacúolo de suco celular, que ele está presente nas células vegetais, ele é responsável por reserva de substâncias, nutrientes e água. A gente tem o vacúolo digestivo, lembra que a gente estava falando do lisossomo? O vacúolo digestivo apareceu lá, e é o que a gente está falando novamente, são responsáveis pela digestão intracelular, está presente em protozoários e células animais, as nossas células. E os vacúolos contráteis ou pulsáteis, é a mesma coisa, que está presente em protozoários de água doce e são responsáveis pelo controle da entrada e saída de água.
E eu prometo que eu volto para falar sobre esses processos aqui para vocês. Então, a gente pode ver essa estrutura que ocupa um certo espaço grande dentro da célula. Mitocôndria, nossa querida mitocôndria, muito importante, queridinha de vestibular também, então a gente tem que saber. E aí a gente vai ter que voltar muito, lembra do que a gente conversou sobre a teoria da endossimbiose? Então aqui a gente observa a mitocôndria, e a mitocôndria é nada mais, nada menos do que uma estrutura responsável pelo processo de respiração celular. Então, a mitocôndria, ela extrai a energia armazenada da glicose ao degradar essa glicose. Então, aqui a gente tem essa reação, aqui a gente tem glicose, a gente tem o consumo de gás oxigênio, porque aqui a gente tem os reagentes, e aqui a gente tem os produtos, e como produto da reação, a gente tem CO2, água e energia. Lembra que a gente falou lá sobre a produção de energia? Sobre o aporte energético que essa organela era capaz de oferecer para a célula eucariótica em formação? É exatamente isso, porque durante a oxidação da glicose a gente tem a produção de ATP, que é adenosina trifosfato, que é a moeda energética da célula. E aí, olhando a estrutura da mitocôndria, a gente consegue reparar algumas características dessa organela que elas corroboram, e com corroboram eu quero dizer que elas são úteis para que a gente observe a teoria endossimbiótica nessa organela. Então, primeiro, lembra que a gente falou que que a teoria endossimbiótica dizia que o ancestral, né, digamos assim, dessa mitocôndria era uma bactéria de vida livre, uma célula procariótica, então uma bactéria de vida livre. E as bactérias, elas possuem material genético circular, assim como as mitocôndrias. A presença de material genético já corrobora com a teoria, porque a teoria diz que era livre antes, e a mitocôndria possui seu próprio material genético. E, além de possuir, esse material genético é muito parecido com o material genético que a gente vê nas bactérias. Então, é algo que corrobora, que concorda, que nos dá a entender que essa teoria da endossimbiose, ela realmente tem fundamento. Outra coisa que faz com que a teoria da endossimbiose tenha esse fundamento, né, que a gente consegue observar, é a presença de membrana dupla. Por quê? A gente tem aqui a membrana externa e a membrana interna. Lembra quando a gente falou do processo de fagocitose daquela partícula de alimento? O que aconteceu com aquela partícula de alimento? Ela veio para dentro da célula já naquela bolsinha de membrana. E acredita-se que isso aconteceu também quando essas duas organelas, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, foram englobadas. Por quê? Acredita-se que quando eram bactérias de vida livre, elas possuíam apenas essa membrana aqui, essa membrana interna. Mas quando elas foram englobadas, elas passaram a possuir essa membrana externa. Então, é uma característica que corrobora com a teoria da endossimbiose. Assim como a gente observa no cloroplasto, que eu não vou negar, o cloroplasto é o meu queridinho e eu vou falar por quê. O cloroplasto é presente apenas em células vegetais, a gente consegue observar o cloroplasto aqui, essa estrutura pequenininha que parece um feijãozinho. E o cloroplasto é uma organela muito importante para células autotróficas. Lembra que eu falei de autotróficos? São aquelas células capazes de produzir o próprio alimento. E por quê? Porque o cloroplasto ele possui a clorofila, que é o pigmento responsável pela realização da fotossíntese, que é o processo pelo qual as células vegetais produzem a energia, certo? E aqui a gente tem o quê? A mesma situação que a gente observa na mitocôndria, material genético próprio, que já é um grande indicativo, e membrana dupla. Então, assim, mesma coisa como para a mitocôndria.
Acredita-se que, quando era uma bactéria de vida livre, uma célula procariótica possuía apenas essa membrana aqui mais esbranquiçada, mas que quando foi englobada, o que aconteceu? A gente tem, né, esse abraço da membrana, a gente tem essa membrana externa aqui, que são características que corroboram a teoria da endossimbiose. E eu falei para você, deixa eu só conferir o nosso tempo aqui, eu falei para vocês que o cloroplasto é o meu queridinho, por quê? Porque nesse mundo aí, nessa minha caminhada da graduação, foi uma das coisas que eu mais achei legal de olhar no microscópio até agora, e eu coloquei aqui para vocês conseguirem ver também. Aqui a gente consegue ver bem esses cloroplastos com esse tom esverdeado que se dá pela clorofila, e isso é bem legal porque eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente... Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente tem aqui nesse vidro o melódia, que é normalmente a planta que é utilizada para tirar essa lâmina que a gente olha aqui. E a água não está suja porque tem terra, então a água fica dessa cor. Então, normalmente é dessa plantinha aqui, que eu espero que vocês estejam conseguindo observar. E aí, antes de preparar essa lâmina, a gente deixa essa plantinha no sol. Por que a gente deixa essa plantinha no sol? Porque a incidência de luz vai incitar o processo da fotossíntese, e fotossíntese é a produção de energia, né? Vai resultar em produção de energia. E aí, quando a gente colocar essa lâmina no microscópio, a gente vai observar essa movimentação, né? Porque tá rolando ali uma produção de energia. E eu acho muito legal, eu posso ficar olhando isso o dia inteiro. E aí a gente chega no nosso quinto tópico, já estamos acabando nesse sábado frio. O quinto tópico, mas não menos importante, definitivamente não menos importante, em que a gente vai falar do núcleo da célula, da importância do núcleo da célula. Então aqui a gente tem uma célula aqui toda bonitinha, e aqui a gente dá um zoom. Vamos só dar uma revisada. A gente tem aqui, ó, a membrana plasmática, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Aqui a gente tem o complexo de Golgi, aqui a gente tem as mitocôndrias. Então, a gente sempre pode observar essas estruturas, e dando um zoom, a gente observa o quê? Núcleo, cromatina, nucleolo, e aqui, lembra que a gente falou que o retículo endoplasmático está sempre, quase que uma continuação da membrana que envolve o núcleo? Então, aqui a gente consegue observar esse retículo endoplasmático e essas bolinhas que são os ribossomos. Então, qual a importância do núcleo? Primeiro, a primeira coisa que a gente usou para diferenciar células procarióticas de células eucarióticas, a presença desse núcleo, a presença dessa estrutura que organiza o material genético. Então, esse núcleo ele contém informações importantíssimas para a manifestação das características que vocês veem em mim, que eu vejo em vocês, e para características que a gente também não vê assim só de olhar na cara. E aí a gente tem essas diversas partes e a gente vai falar um pouquinho mais delas. Primeiro, carioteca. Vocês lembram que eu falei para vocês da teoria da endossimbiose e que acredita-se que a formação dessa carioteca, que é a mesma coisa que envelope nuclear, que é a mesma coisa que envoltório nuclear, lembra que eu falei para vocês que, segundo a teoria da endossimbiose, essa teoria surgiu a partir de invaginações da membrana plasmática que aprisionou o material genético. Então, a carioteca é para o núcleo o que a membrana é para a célula. Essa estrutura que delimita, certo? E nesse caso a gente tem uma estrutura dupla, lembra? Das dobraduras, dos bolsões? Então, um bolsão a gente tem uma estrutura dupla. Em vários pontos essa carioteca se une, formando esse poro aqui, vocês conseguem observar aqui, que é importante para a comunicação do núcleo com o citoplasma. Cromatina, e aí que eu vou usar um exemplo bem legal. Cromatina é composta basicamente por um emaranhado de filamentos muito finos, que são os cromossomos. Então, quando a gente olha essa cromatina, aí a cromatina é como o cabelo de uma pessoa que acabou de acordar, bagunçada. E por que ela está bagunçada? Porque essa célula não está num processo de divisão. Mas assim que essa célula for entrar num processo de divisão, e como eu disse, hoje eu não vou conseguir falar desses processos com vocês,
mas eu voltarei. Quando a gente fala desse processo de divisão, o que acontece? Essa bagunça toda aqui, essa cromatina toda bagunçada, ela vai se compactar. Então, ela se enrola ao redor de estonas, que a gente chama de proteínas H1. Essas estonas vão se enrolar em nucleossomos até que a gente chegue em um grau de compactação muito alto, que é o cromossomo. E por que esse processo de compactação é importante? E aí eu vou usar um exemplo que eu gosto muito, porque eu vou usar o exemplo do crochê. Ah, mas crochê é coisa de velho. Tudo bem. Eu vou usar o exemplo do crochê, porque quando a gente vai fazer crochê, a gente precisa de lã. E a gente sempre compra essa lã em forma de novelo, que é uma forma mais organizada, mais compactada, para que não vire uma bagunça, um emaranhado. E aí, o que acontece? Suponhamos que... acredito que vocês estão conseguindo ver, né? Suponhamos que esse fio é o DNA, e ele vai se enrolar ao redor das estonas, vai se enrolar ao redor das estonas, vai se enrolando, e se compactando cada vez mais. E por que esse processo é importante? Porque se a gente deixa isso aqui dar um nó, provavelmente a gente vai ter que cortar, porque é muito difícil de desfazer. E quando a gente fala de um novelo de lã, ok a gente cortar um pedaço. Vai ser chato para o nosso crochê, a gente vai ter que fazer um remendo ali, mas tudo bem. Mas quando a gente fala da célula, da nossa informação, do nosso material genético, a gente não pode simplesmente achar que cortar um pedaço não vai ter impacto nenhum. Muito pelo contrário, isso não pode acontecer. Então, essa compactação desse material genético é extremamente importante para que durante o processo de divisão, essa célula não perca nenhum pedaço de material genético. Entenderam? Por isso que esse processo é muito importante. O nucleolo é uma região bem densa, que não é delimitada por membrana, e é um local de intensa transcrição de um dos tipos de ácido nucleico, que é o ácido ribonucleico ribossômico. Lembra quando a gente conversou sobre ribossomo? Então, recebe esse nome porque é um dos principais constituintes dos ribossomos. E quando a gente fala de ribossomo, a gente fala do quê? Síntese de proteínas. Então, a gente pode associar o nucleolo à síntese de proteínas, intensa síntese de proteínas. E, por último, vamos ver o tempinho de aula. Por último, mas não menos importante, a gente tem os cromossomos. E os cromossomos, lembra que a gente falou da cromatina? Os cromossomos não são mais do que esse material genético muito, muito, muito compactado e de extrema importância porque são as sequências... são essas sequências químicas, né, sequências de bases nitrogenadas, que é o que a gente ouve de ATCG, são essas sequências que são as responsáveis por codificar as características que a gente observa um no outro, e as que a gente não observa também, só de bater o olho, mas tudo que nós somos, cor dos nossos olhos, altura, cor do cabelo, tá ali descrito nesse cromossomo. E uma coisa que é legal é o seguinte, o cromossomo, ele basicamente dá os comandos. No nosso material genético, a gente tem os comandos. Mas quando a gente fala de mitocôndria e de cloroplasto, lembra que a gente falou de material genético próprio? Essas organelas são capazes de se dividir apesar dos comandos do núcleo. Por quê? Porque elas têm um material genético próprio. Então, elas são capazes de se dividir. Isso é muito interessante. E aí, quando a gente fala de cromossomo, a gente consegue observar essa estrutura. Então, a gente tem aqui um cromossomo, um centrômero, que é essa estrutura que não posso dizer que fica no meio, porque existem até classificações de diferentes tipos de cromossomos, e que o que varia é a posição do centrômero. E aqui a gente pode olhar melhor também, e uma coisa que a gente confunde muito é que normalmente a gente conhece o cromossomo com essa aparência. Então, a gente tem isso aqui é um cromossomo, isso aqui é um cromossomo. Mas isso aqui, essa perninha rosa, sozinha é o quê? Um cromossomo também. Só não está duplicado, mas também é um cromossomo. Porque normalmente a gente acha que isso aqui não é um cromossomo, que isso aqui é uma cromátide irmã. Não, isso aqui é um cromossomo. Assim como esse é um cromossomo e esse é um cromossomo. E aqui, nesse cromossomo duplicado, a gente consegue observar as cromátides irmãs. Então, isso é bem importante. E aí,
Acho que esse é o nosso último slide antes do exercício, mas vai ser um exercício rapidinho. Aqui a gente tem a presença do, eu não sei se vocês conhecem, já olharam isso aqui, mas isso é basicamente o cariótipo humano. Quando a gente fala da espécie humana, a gente fala de 46 cromossomos, essa quantidade varia dependendo da espécie, e aí durante a fecundação, a gente tem o que a gente chama no corpo de células somáticas, que são as células, né, a gente tem, vamos dividir de uma forma mais simples, células que são todas as outras e as células reprodutivas. Então, células reprodutivas e todas as restantes. Na célula reprodutiva, a gente tem uma questão importante, porque a gente já falou que no cariótipo humano a gente tem 46 cromossomos. Se a gente tem uma célula de reprodução feminina, uma célula de reprodução masculina, e ambas possuem 46 cromossomos, quando a fecundação acontecer, a gente vai ter a formação de um zigoto, né, que é o posterior, né, que é o precursor do embrião, mas a gente vai ter a formação de um zigoto com 92 cromossomos. Então, não dá, porque, como a gente falou, a célula, o cromossomo, o cariótipo humano é composto por 46 cromossomos. Então, o que a gente tem? A diferença entre células de todo o restante e células reprodutivas. Nas células reprodutivas, a gente tem um processo de divisão que deixa elas com a metade dessa quantidade de cromossomos. Por quê? A gente tendo uma célula reprodutiva feminina com 23 cromossomos e tendo uma célula reprodutiva masculina com 23 cromossomos, quando ocorrer a fecundação, isso resulta no quê? 46 cromossomos. E aí a gente cumpre com esse quesito dos 46 cromossomos na espécie humana. E aí, aqui a gente tem como curiosidade um cariótipo humano, só por curiosidade realmente, quando a gente vai estudar na faculdade isso um pouquinho mais a fundo, a gente tem essa divisão do cariótipo em grupos, basicamente. Então, grupo A, grupo B, grupo C. E aqui, acredito que alguns de vocês já devem ter sacado o que eu estou falando, mas aqui a gente observa que, através desse pessoal aqui, a gente consegue perceber, através desses cromossomos, o quê? Que esse é o cariótipo de um indivíduo do sexo masculino. Por quê? A gente não ouve muito que as mulheres são XX e os homens são XY. É exatamente isso aqui que a gente observa. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente consegue observar que a gente tem cromossomos que eles não são todos iguais. Tanto que até por isso a gente tem essa separação em grupos quando a gente vai estudar. Eles não são todos iguais, esse não é igual a esse. E é justamente porque, dependendo de onde está essa posição do centrômero, como eu falei para vocês. E aqui a gente observa esse Y, que é do indivíduo, né, do sexo masculino, né, o macho. E aí a gente pode até, né, na aula que eu pretendo voltar aqui para falar com vocês, falar sobre algumas síndromes em que há uma alteração, em que a gente percebe algumas diferenças nesse cariótipo, quando a gente faz, né, esse exame de cariótipo. Terminamos, olha só, nem doeu, nem foi tão ruim. E agora a gente vai fazer um exercicinho antes de terminar. Eu sei que esse exercício apareceu na atividade pré-aula, mas como eu vi que nem todo mundo fez, eu coloquei ele aqui porque esse aqui é o exercício típico Enem. Então, esse aqui é aquele exercício que a gente olha e fala Enem. E eu digo isso não como especialista do Enem, mas porque, né, eu prestei o Enem. E conhecer um pouquinho das características da prova também é importante. Então, vamos ler. Enem 2013. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção de transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita,
qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Vou dar 2 minutinhos, beleza? Vou contar aqui 2 minutinhos para vocês pensarem e depois, por favor, falem comigo, falem qual resposta vocês acreditam que é. Então, vamos dar 2 minutinhos aqui. E aí, 2 minutinhos, vocês acham que é muito? Vocês acham que é pouco? Não sei se vocês já terminaram, vocês não falam comigo. Me sinto sozinha, constantemente sozinha, só com a presença do meu querido Charles Darwin, meu gatinho. Olha, temos um comentário no chat. Fiquei feliz. Algo me diz que é B. Beleza. Então, vocês, quando respondiam lá no... Opa, mais um comentário. Quando vocês respondiam lá no exercício pré-aula, aparecia a resposta, mas eu realmente quis trazer esse exercício, e como a gente teve quem falou aqui, a Andressa, que me disse que é AB, e ela está corretíssima, é AB. Por que que é AB? A gente tem que, saber o raciocínio por trás do exercício. Então, lembra o que ele fala pra gente ali? Cloroplasto. Cloroplasto, a gente já pensa na duplinha da mitocôndria, porque a gente falou muito dos dois hoje, né? Então, cloroplasto. Cloroplasto é uma organela presente nessas células eucarióticas fotossintetizantes autotróficas. E aí, o cloroplasto ele possui o quê, em coincidência com a mitocôndria? Material genético próprio. Lembra que eu falei para vocês? É capaz de se duplicar apesar dos comandos do núcleo da célula, porque eles possuem um próprio material genético. Então, por isso que a resposta é mitocôndria, porque assim como no cloroplasto, a mitocôndria possui o próprio material genético, e essa seria uma estratégia, então seria possível a inserção de transgenes na mitocôndria, porque ela conseguiria se continuar ali sua divisão, apesar dos comandos do núcleo, justamente porque ela tem esse material genético. Beleza? Espero que todos vocês tenham entendido. E terminamos por hoje. Muito obrigada a todos os guerreiros que vieram aqui nesse frio danado para assistir a aula. Eu vou postar atividade pós-aula para vocês e postar os slides também. E vocês podem entrar em contato comigo via e-mail, mas eu estou no grupo de WhatsApp de vocês também. Então, vocês podem falar comigo, podem me chamar no privado para fazer perguntas também. E não só sobre a aula, mas se vocês quiserem saber sobre a Unifesp ou sobre o curso de Ciências Biológicas, eu estou aqui para responder essas dúvidas de vocês. Vou parar aqui de compartilhar a minha tela. E o que eu tenho que parar a gravação também.